Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar sobre autoestima. E conversar principalmente como que a gente reconstrói a nossa autoestima. É muito comum as pessoas falarem o quanto que elas não se sentem capazes, né? Na própria semana passada eu estava conversando sobre autocomiseração, esse lugar de vitimismo que a gente vai, que a gente não pode, que a gente não vai conseguir. Então, que esse padrão existe, ele é real. E muitas vezes a gente vê pessoas vivendo determinadas coisas que a gente fala, gente, mas por que você está vivendo isso? Parte disso envolve a autoestima, ou a baixa autoestima que aquela pessoa tem. Quando a gente fala de autoestima, a autoestima envolve 3 aspectos. Então, se você tiver esses 3 aspectos aqui garantidos, provavelmente você tem uma boa autoestima. Que é o quê? O primeiro ponto é valor próprio. Então, eu sinto que eu tenho valor pela minha existência e não pela minha performance. Então, eu não preciso necessariamente estar produzindo para sentir que eu tenho valor. Isso significa que você está com uma boa autoestima. Além do valor próprio, a autoestima vai envolver o respeito próprio. Então, eu não só me valorizo pela minha simples existência, como eu me protejo do que me machuca, dos limites que eu consigo dar. Por quê? Porque eu tenho respeito próprio. E o último ponto, terceiro ponto aí que fecha a estrutura da nossa autoestima, é a nossa capacidade de autovalidação. Significa eu conseguir me escutar e reconhecer sem necessariamente precisar que isso venha do outro. Muitas pessoas, às vezes, quando falam de autoestima, às vezes relacionam com estados emocionais. Mas não é essa a questão, porque você vai estar mal, você vai ficar triste, vai ter situações boas, vão ter situações que você está feliz, que você está eufórico, e daqui a pouco você está no luto, e daqui a pouco você está no desemprego, e daqui a pouco você está num término de relacionamento. Quando a coisa ruim acontece, como que você se trata? Você continua sentindo que você tem valor mesmo passando por um desemprego? Você mantém o seu valor próprio, o respeito próprio, conseguindo dizer não para as pessoas que estão perto de você? Quando você acontece alguma coisa que você não vai bem ou que a coisa não sai como você quer, você reconhece, você se escuta, você se valida? Se vocês puderem observar, quando a gente fala da autoestima, a gente está falando então de uma estrutura interna de valor pessoal. Como que eu me relaciono comigo? Como eu me trato? Isso fala da minha autoestima. Então, autoestima não é se sentir bem ou mal. Às vezes a gente fala assim, autoestima eu tá bem ou eu tá mal comigo. É mais do que isso. Autoestima é como você se trata quando você tá mal. Como você se trata quando você falha ou quando você erra. Essa relação interna do trato que eu tenho comigo fala da minha autoestima. Então, fala dessa imagem que eu vou construir a respeito de mim mesmo, que vai envolver o meu valor próprio, respeito próprio e autovalidação. 3 bases muito simples, vamos dizer assim. Como que isso acontece? Por que a gente tem tantos adultos, né, com baixa autoestima? Por que a autoestima é uma coisa tão falada em processos terapêuticos? Nenhuma criança nasce com baixa autoestima. Você não vê um bebê com baixa autoestima. Isso não acontece. O que acontece é que as crianças nascem com necessidades emocionais. Essas necessidades são: essas crianças precisam ser vistas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser reconhecidas. Olha só, quem sou eu? Meu nome é Adriana. Quem me deu esse nome? Os meus pais. Muito do que nós somos, talvez boa parte do que nós estamos há uma vida inteira ouvindo o que nós somos. Então, quando a criança nasce e ela tem as necessidades emocionais atendidas, elas são vistas, elas são acolhidas nos momentos de angústia, de sofrimento, elas são reconhecidas, o valor delas
não mudam porque elas foram boas ou porque elas foram más numa prova. Quando esse olhar vem com uma nomeação de quem eu sou, é esse primeiro olhar do outro que passa a me construir. Então, o fato de eu me chamar Adriana é porque por anos na minha vida os meus pais me deram esse nome, eles me chamaram desse nome. Até que esse olhar do outro se tornasse a nossa própria identificação. Tá bom, a criança precisa do olhar do outro, né? Ela vai aprender quem ela é primeiro através do outro, através do que o outro diz a ela. Ok. Uma vez que essas crianças estão sendo enxergadas através do outro, como que isso vai formar a nossa identidade? Quando a criança recebe um olhar, que é um olhar acolhedor, que é um olhar interessado, que é um olhar validante para o que ela está fazendo ou para o que ela está vivendo, ela vai aprender que ela é suficiente. O amor, o acolhimento, né, a validação, não está vindo contingente a coisas que ela faz. Está vindo contingente às necessidades dela no momento que essas necessidades aparecem, ok? Uma pessoa que cresce nesse contexto, ela está crescendo num contexto que ela tem muito mais segurança emocional. Ela vai ter uma tendência que, do mesmo jeito que esse olhar veio positivo, acolhedor e interessante, essa pessoa desenvolva uma imagem dela que é o quê? Não, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer as coisas, ela aprende a se validar, ela aprende a ter interesse por ela mesma, olha só. O outro faz isso comigo a ponto que ele me ensina a fazer isso comigo mesmo. Ok. Só que quando eu tenho um contexto familiar que esse olhar é crítico, esse olhar é impaciente e esse olhar é principalmente condicional. Então, olha, seu irmão, comparações. Ah, você precisa ser uma boa menina. Ah, mas se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. Na hora que essa aprendizagem começa, muita crítica, tudo que você faz tá errado, aquilo ali não tá bom, aquilo ali não deveria ser feito daquele jeito. Quando eu tô nesse contexto de muita crítica, o que a criança vai fazer? Ela vai se adaptar o máximo que ela puder. Só que a gente sabe que essa adaptação muito precoce vai significar desde muito cedo que essa criança vai começar a sacrificar a autenticidade por encaixe. No momento que ela começa a sacrificar a autenticidade por encaixe, é quando a gente vai ver o sofrimento começando a acontecer. Se eu tenho uma história de vida, de criação, de críticas constantes na minha infância, associadas com invalidações, com situações de humilhação, a gente sabe que isso vai produzir um adulto com baixa autoestima na vida adulta. Então, pensa, eu tô vindo de uma vida que eu sou criticada pelo que eu faço, eu sou criticada de como eu me coloco no mundo, e isso vai gerando, né, a minha própria identidade. Então, a gente vai ver que muito da nossa autoestima permeia a nossa própria visão daquilo que nós somos. Como que é essa criação? Isso vai afetar diretamente. Eu lembro, hoje eu estava preparando essa live, estava pensando nisso. A minha mãe tinha uma coisa péssima que ela fazia com todos nós. Nós éramos empregados domésticos, principalmente depois que eles se separaram. Então, todo mundo tinha tarefa, todo mundo tinha atividade. E ela estava lá o tempo todo mandando a gente, né? E a minha mãe tinha uma mania horrível, que ela mandava você fazer uma coisa, a gente fazia, quando a gente terminava de fazer, que ela ia ver, ela falava, ah, mas se fosse para fazer desse jeito, era melhor não ter feito. Era melhor que eu tivesse feito. E aí, pensa numa criança que está aprendendo a lavar louça, e quando ela termina de lavar louça, qual que é a crítica que ela recebe? Não está bem feito. Ela vai fazer a prova, ela tira 7, a mãe fala, mas tinha que ter tirado 8. E ela vai fazer o negócio e a mãe fala, ah, mas essa roupa aí não tá boa. Quando eu tenho um contexto, por exemplo, principalmente familiar, com essas críticas muito invalidantes o tempo todo, o que a criança está aprendendo, e isso vai vir para uma consequência na vida adulta, é que ela não sabe o que faz, que tudo que ela faz é errado, que ela nunca está certa, que ela não sabe tomar decisões. A gente começa a ter um comprometimento, porque se lá no início que eu estou aprendendo, as tarefas que eu faço e que eu executo, eu sou criticado e criticado e criticado por aquilo, significa que eu não devo saber como que eu faço as coisas.
Isso vai constituir, muitas vezes, se esse contexto é muito invalidante, isso muitas vezes vai se tornar a própria identidade da pessoa. Daqui a pouco a pessoa se identifica como alguém que não sabe, que não consegue, e isso vai gerar muitas consequências. Só para vocês terem noção, os estudos que nós temos, tem um estudo de 2013 que vai mostrar que pessoas com baixa autoestima, elas são mais propensas a algumas coisas. Elas são mais propensas a quadros de depressão, elas são mais propensas a quadros de ansiedade, elas são mais propensas a estarem em relações que tenham dependência emocional, elas são mais propensas a viverem relacionamentos abusivos. Por que que tantas mulheres estão inseridas em relacionamentos abusivos, não saem, se mantêm, às vezes tem condição de sair, você fala, por que que essa pessoa não sai? Porque muitas vezes o que falta é autoestima. Porque olha só, quando uma pessoa tem baixa autoestima, alguns comportamentos aparecem, né? A autoestima tem a ver com meu diálogo interior, a maneira que eu me trato internamente. As pessoas não estão sabendo muitas vezes se eu me xingo, se eu me critico, o que eu faço diante das situações da vida internamente. Só que a baixa autoestima, ela aparece no nosso comportamento. Normalmente, o que a gente vai ver é que pessoas que têm baixa autoestima, o valor dela está condicionado somente à resposta do outro. Se ela fizer e ela achar que foi legal, mas alguém virar e falar, não achei aquilo bom, o mundo acabou, aquilo tá ruim. Ela sempre precisa, termina e fala, e aí, como que tá? E aí, você acha que alguém gostou? E aí, vocês gostaram? A pessoa faz um atendimento, eu já vi isso acontecer, tá? O terapeuta faz um atendimento, termina o atendimento e ele fala, o que você achou do atendimento? Você acha que foi bom o atendimento? Você gostou? Você acha que eu preciso melhorar em alguma coisa? Não é que feedbacks não sejam importantes, entendam? Só que o momento que o meu valor e se eu estou bem ou mal comigo depende do que o outro me diz, aqui a gente tem problemas de autoestima. Essas pessoas evitam conflitos a qualquer custo, não querem briga de jeito nenhum, se moldam para caber no outro, às vezes se adaptam ao outro, aceita migalha nas relações, vivem relações muitas vezes que não são recíprocas. Então estão lá dando e serve, e cozinha, e limpa, e se preocupa, e faz isso, e faz aquilo. E a relação não volta a cobrança. E por que a pessoa não sai dali? Muitas vezes é baixa autoestima. Uma dessas coisas que vai acontecer, que a gente vai ver muito quando uma pessoa tem baixa autoestima, ela vai ter um medo intenso de recomeçar. Então, olha só como isso aqui é problemático. A pessoa vem lá de um histórico de vida de muita autocrítica, de muita crítica. Muita crítica recebida ao longo da vida faz ela se tornar uma pessoa muito autocrítica. Duvida, questiona, se sente insegura o tempo todo. Ok, não confia nela. Como é o diálogo interno? Muitas vezes violento, muita cobrança, você não presta, você não vai dar em nada. Se autocritica, você vai morrer sozinha, ninguém te aguenta, ninguém nunca vai te amar. Então, a pessoa tá lá se chicoteando internamente. Fora, como que ela tá? Evitando, buscando a aprovação do outro, se moldando nos ambientes que ela tá, né? Largando completamente quem ela é, o que ela gosta, o que ela pode, o que ela não pode. E ela tá no lugar que é ruim, mas por que ela não sai? Porque às vezes essa autoimagem é tão comprometida, a autoestima tá tão comprometida, que ela não se vê nem capaz de recomeçar. Hoje eu estava atendendo e ele estava falando sobre bullying, escola, momentos de terror que muitas crianças vivenciam. Essa paciente me contando um pouco desse histórico. E eu falei com ela, que coisa maluca, né? O pai põe uma criança na escola, a criança às vezes não se adapta, a criança começa a sofrer bullying e ela vai ficar ali mais 10 anos da vida dela sem poder sair. Ela não pode chegar em casa e falar, não quero mais ir para a escola. Aí ela passa às vezes 10 anos da vida dela, às vezes mais, 18 anos da vida dela, sofrendo bullying dentro de contexto de escola, sofrendo várias violências, e ela não pode sair dali, porque ela não manda na vida dela, quem manda é o pai e a mãe, e eles não vão tirar porque ela não tá gostando da escola.
Ok. Aí eu falei com ela, falei, que coisa maluca, né? Eu não sei se tem um adulto que fica 5, 10, 15 anos num negócio que é péssimo, sem sair. Falei, quando a gente é criança, a gente não tem escolha, né? Os nossos pais que estão decidindo a gente ir para a escola a qualquer custo, não tem muito o que você negociar. Falei, mas o adulto não faz isso nunca, imagina? Você ficar 15 anos num negócio que você detesta. Gente, quando eu terminei de falar isso, eu ri. Aí eu ri, eu falei, mas você só sai se você tiver coragem. Porque a gente vê isso acontecer. Às vezes a gente passou anos da nossa vida preso num contexto familiar, num contexto escolar que nos fazia mal, que nos violentava. Aí a gente entra na nossa vida adulta, como a gente tem medo de recomeçar e a vida só vai levando a gente entra num trabalho que a gente não gosta e a gente gasta 20 anos da nossa vida naquele lugar. A gente entra num casamento que a gente não tem muita certeza se a gente queria estar ou não, e a gente fica 10 anos naquele lugar. E aí quando você vê, você engravidou sem ter certeza que você queria engravidar, e agora você tem um projeto do resto da sua vida que você precisa cuidar. E às vezes você tem uma relação que não é boa com um amigo, por exemplo, eu já vi situações assim, e a pessoa não consegue romper, porque se ela ficar sem amigo, o que ela vai fazer? Como que ela vai recomeçar? Então, fica-se preso nesse lugar, e esse lugar que a gente fica preso, a gente está preso porque a gente tem baixa autoestima. Então, literalmente o que acontece na vida adulta, que nós somos adultos presos em gaiolas, que as portas estão abertas. Mas por que a gente não sai, pula e voa? Uai, como que a gente vai fazer isso? A gente está uma vida inteira preso, e se eu cair? E se eu não souber voar? Ah, não dá para fazer isso. Nós ficamos tão apavorados pelo medo do recomeço, porque a gente não confia nas nossas próprias competências e habilidades para lidar, que a gente entra numa vida adulta e a gente continua preso em gaiolas que nós não gostaríamos de estar. Por quê? Porque você não pode sair? Não, você pode sair, mas você não sai porque você não se sente capaz de sair. É isso que vai acontecer. Quando a baixa autoestima se torna identidade, a pessoa está sempre se avaliando de maneira negativa, sempre pessimista, nada vai dar certo, ela já sabe e tal. Vitimismo, eu não consigo, eu não posso. Ai, não, para mim é muito difícil. Eu lembro quando eu fui dar aula na UDF, primeiro semestre que eu entrei, passei um trabalho de campo para a turma, era a primeira turma de psicologia. Quando eu terminei de explicar o trabalho, primeiro dia de aula, vieram uns 10 alunos na minha direção, fizeram uma rodinha, me colocaram no meio e começaram a quase me chamar de maluca, que eu não podia passar um trabalho daquele jeito, que aquilo era um absurdo, e que e eles falaram. Quando eles terminaram de falar tudo que eles não podiam fazer, que eles não conseguiam fazer, etc e tal. Quando eles pararam de falar, eu falei, tá, vocês já fizeram um trabalho assim? Eles falaram, não. Eu falei, então como que vocês têm tanta certeza que vocês não conseguem? Porque o vitimismo e a baixa autoestima faz com que eu me recuse começos. Ah, tem que começar. Ah, não, eu já sei que eu sou ruim, é melhor nem fazer. Claro que você é ruim, você não sabe fazer. Mas a gente não se dispõe nem a começar. E sabe qual que é a consequência disso a longo prazo? A pessoa agora passa a evitar a vida. Então, às vezes uma coisa que era muito pontual, né, um relacionamento, ou uma questão ali no trabalho, na escola, uma coisa que podia ter sido resolvida, né, recomeçado, deu errado, vamos começar de novo, vamos lá de novo. Aquilo vira uma paralisia. E às vezes um problema que era para ter levado 1 ano para você atravessar e sair dali, virou 10, virou 20, virou 30. E às vezes vira tanto tempo que a pessoa começa nem mais a acreditar que ela é capaz. O que acontece? Não sei se você consegue ver onde que eu tô chegando, mas no momento que eu passo a evitar a vida e eu olho para a vida e eu não me vejo mais capaz de viver a vida, nesse momento normalmente as pessoas deprimem. Então elas vão parando de fazer as coisas, elas vão se isolando até que elas entrem num lugar de depressão. Certo. Quem tem baixa autoestima? Olha, muita gente, as mulheres com certeza lideram a lista,
considerando que 98% das mulheres se acham feias. Isso está falando o quê? Das suas autoestimas, ok? A maioria das mulheres não estão satisfeitas com seus corpos, acham que precisariam emagrecer pelo menos 2 quilos ou engordar pelo menos 2 quilos. Tem uma busca, imagina, por um ideal que a gente está tentando atender na sociedade, nas relações, que a gente nunca conseguiu nem quando a gente era pequenininho e nós continuamos adultos nessa busca. Por quê? Por que a gente está tão para fora? Por que as nossas agendas estão tão cheias que a gente não tem tempo para nada? A gente está muito para fora porque quando a gente vem para dentro é muito ruim estar dentro da gente. Porque isso fala da sua baixa autoestima. Se você tem dificuldade de estar com você, isso está falando da sua baixa autoestima, né? Como que você interpreta? O que significa estar solteiro? O que significa estar casado? Seja lá o momento que a gente está vivendo, na hora que a gente vem para dentro, a gente só se vê como fracasso, como que eu não vou dar certo, como eu não vou conseguir, e a gente fica repetindo essas coisas, normalmente a gente fica paralisado. Na paralisia, passam-se anos da sua vida e você está num lugar que você não gosta. Tem gente que adoece, o adoecimento vem como uma oportunidade da pessoa mudar algumas coisas, essa é a verdade. Mas depressão, ansiedade, ou seja lá o transtorno, muitos dos quadros de transtorno mental, a gente tem lá a base, o núcleo, a raiz, na autoestima. Em como que esse diálogo interno está acontecendo, ok? Olha, vou caminhar para o final e quero terminar conversando, falando com você sobre alguns caminhos práticos para a gente poder reconstruir a autoestima. É muito comum as pessoas chegarem na terapia, falarem que elas têm baixa autoestima e elas querem uma solução para como que elas resolvem isso. Não vou te ajudar a resolver isso, mas vou te dar um caminho pelo menos para você começar. A primeira coisa que você precisa entender é que você nunca vai reconstruir a sua autoestima mudando simplesmente as coisas que você sente. Tem gente que erra nesse lugar. Ai, minha autoestima é baixa, eu tô me sentindo triste. O que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir feliz. Aí você viaja. Aí a viagem é legal, aí você volta. Aí você tá triste de novo, aí você, eu não consigo, que eu tô triste. Não. E a gente tem a ideia de que se eu mudo o que eu sinto, eu mudo a minha autoestima. Não é verdade. Porque a sua autoestima, as suas emoções, elas vão vir. Tem hora que vai ser bom, tem hora que vai ser ruim, tem hora que tem ansiedade, tem hora que tem alegria, tem hora que tem paz, tem tranquilidade, tem hora que tem terror, tem hora que tem comédia. As emoções, elas são voláteis porque a vida é volátil. Então, você não tem como fugir disso aqui. É uma maluquice, entenda? Uma ilusão. A gente querer achar que a autoestima é eu gostar de mim a tal ponto que eu nem me sinta triste. Gente, isso não existe. As emoções acontecem. Por isso que mudar a emoção não muda a sua autoimagem. Você tá amanhã feliz não significa que você vai se sentir capaz no outro dia de resolver um problema que aparecer. Porque a autoestima muda quando eu mudo a maneira que eu me trato. Ok? Maneira que eu me trato. Como que eu me trato? Como que você se trata? Como que você se trata quando ninguém tá te olhando? O que você fala para você quando você erra? O que você falou para você quando você terminou o casamento e depois você se arrependeu? O que você falou para você depois que você largou a faculdade e todo mundo falou que era uma maluquice você ter feito aquilo? O que você falou para você? O que você falou para você quando terminaram com você? Ou quando seu último relacionamento não deu certo? Ou quando você tentou um negócio novo e você faliu a empresa? O que você falou para você? O seu diálogo interno está a sua autoestima. Ok? Então, para eu conseguir melhorar a minha autoestima, eu preciso conseguir melhorar o meu tratamento, o tratamento que eu dou a mim mesmo. Como que eu faço isso? Primeira coisa, vou falar sobre 4 coisas rápidas, tá? Para não enrolar muito aqui. Primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Às vezes você chegou na sua vida adulta sendo o que todo mundo queria que você fosse e você não se deu conta nem para saber qual que é o sorvete que você mais gosta.
Quais situações que você diz sim, que você queria dizer não? Quais os momentos que você se cala, que talvez estava na hora de você falar do seu incômodo? Você precisa saber como que vem a sua autocobrança, em que momento que ela vem. O trabalho que você tá é um trabalho que você quer estar? E essa pessoa que você tá do lado, você vê um futuro nela, né? Você vê um futuro em vocês? E os planos? E o trabalho? E a gente não sabe quem nós somos, né? O Jung vai falar sobre isso. Se você não souber, quando o mundo perguntar quem você é, se você não souber responder, o mundo vai te dizer. Enquanto você não fala o que que você quer, o que que você não quer, para onde você vai, o que que faz sentido para você, o que que não faz sentido para você, as pessoas vão falar o que faz sentido para elas e você vai simplesmente se adequar. Então, o primeiro ponto é, você precisa investir em autoconhecimento. Às vezes as pessoas não entendem muito o processo da terapia. Às vezes você vai para terapia, parece que você está conversando água. Entre a semana, você conta da sua semana. E na outra semana, você conta da semana. Aí acontece uma coisa, você conta da sua semana. E você fala, isso aqui, que adianta isso aqui, né? Fala uma coisa, fala uma coisa. Pessoa me ouve, tô falando. Qual que é a importância disso? A importância é que semana após semana que você entra e você conta o que você fez, e o que você sentiu e como que não foi, isso se torna um processo de autoconhecimento, sabe por quê? Porque ao verbalizar e ter um outro ali como um olhar para você, olha que interessante, né? Quando isso acontece, que você começa a conseguir se ouvir, você começa a se dar conta que você fez determinada coisa que você não queria, que você falou aquilo querendo dizer uma outra coisa. Isso é um processo de autoconhecimento. Eu começo a parar um momento da minha semana para analisar as minhas reações. Mas por que eu reagi assim? Mas por que eu fui impulsiva nesse lugar? Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento vai te proporcionar construir a sua autoestima. Porque olha só, se eu tô num lugar que eu tô me sentindo mal o tempo todo, que eu me cobro, que eu não tô feliz, que eu tô insatisfeita, é claro que vai estar ruim dentro de mim. E às vezes eu não consigo nem me dar conta do porquê que eu tô ali e do porquê que eu não saio dali. O autoconhecimento te proporciona um entendimento a seu próprio respeito que te coloca num lugar que te dá um GPS. Vivi esses caminhos aqui, fui essa pessoa até hoje. Agora não tá fazendo mais sentido ser essa pessoa, eu tô precisando ser uma outra. Né? Agora eu tenho isso aqui, agora eu quero conquistar essa outra coisa. Se permitir a mudança do tempo num autoconhecimento que você está construindo a sua autoestima, porque agora você se respeita. Você fala não porque você sabe que se você for, aquilo vai fazer não para você depois. No momento que você começa a fazer isso, você começa um processo de você ir mudando internamente. Então, primeira coisa que você precisa investir é em autoconhecimento. Se é uma terapia, se é um livro que você vai escrever dos seus pensamentos, se é um grupo que você vai... Gente, o caminho talvez ele seja o menos importante. Mas é importante que você tenha um momento na sua vida, na sua agenda, que você está investindo sim em conhecer você, em descobrir quem você é naquele momento. Isso vai te ajudar até saber dizer sim ou saber dizer não para as coisas que aparecem na sua vida. Okay. A segunda coisa que você precisa... Eu comecei essa live falando que nós fomos construídos no olhar do outro. Então, é o outro que traz o olhar para mim, é o outro que fala qual que é o meu nome, é o outro que me diz que se eu sou uma criança tranquila ou se eu sou uma criança agitada. É o outro que está falando e construindo a minha autoimagem, que muitas vezes eu fico depois numa repetição disso. Ok. Como que eu saio? Como que eu construo a minha autoestima? Ok? Preciso me autoconhecer, a gente já sabe disso. A segunda coisa que você precisa, você vai precisar do outro. Eu tô falando de diálogo interno. Você precisa melhorar o seu diálogo interno. A gente precisa aprender a se tratar melhor. E por que eu preciso do outro para isso? Será que eu não consigo ter autoestima eu comigo mesma? É difícil. É difícil eu construir uma nova autoestima eu comigo mesmo se a visão que eu tenho de mim é uma visão ruim. Se a visão que eu tenho de mim é da pessoa que está fracassando o tempo todo ou que não está dando certo nisso ou naquilo.
Isso significa que muitas vezes, para a gente conseguir trazer um novo olhar para a gente vai precisar que isso comece pelo outro. Então, para você começar a reconstruir a sua autoestima, você precisa ter ao seu redor olhares que sejam gentis, que te deem um campo que você possa florescer. Você precisa estar rodeado por pessoas que acreditam em você. Que quando você contar o seu sonho doido, vai falar, nossa, por que você não pensou nisso antes? Você com certeza vai ser excelente nisso aqui. Às vezes vai ser o seu casamento, né? Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa que tem esse olhar sobre você, que você tá lá com dificuldade, a pessoa fala, não, vai, você consegue sim, sei que você consegue. Às vezes o olhar vai vir na terapia, com você contando a sua história e se menosprezando e falando que aquilo ali é besteira, e o seu terapeuta falou, não, peraí, isso aqui é sério, isso aqui é importante, né? Olha isso aqui como foi difícil, olha como que você conseguiu superar isso aqui foi importante no seu processo. A gente precisa do olhar do outro. É um erro comum que as pessoas cometem, mulheres principalmente. Eu vou entrar num processo de autoconhecimento. Então agora eu vou me isolar do mundo, vou me fechar as 4 portas para eu poder me conhecer e me amar melhor. Se você se tratar mal e se trancar em 4 portas, é se trancar com o seu pior inimigo. Você pode ter mais problemas depois dessa imersão do que benefícios. Quando eu estou num contexto que eu tenho outras pessoas agora olhando com um olhar gentil, com um olhar de validação, com um olhar de acolhimento, nesse momento é a hora que eu também consigo começar a me perceber nesse outro lugar. É quando essa imagem, sempre muito distorcida e criticada, começa a se construir como uma imagem, não sei se fidedigna, mas como uma imagem que se assemelha mais a quem você é hoje. A construção da sua expressão no mundo hoje. Então, a gente precisa do olhar do outro para a gente sair do lugar. Por isso que a terapia é tão importante, ok? Terceiro ponto. Você precisa. Então, vamos lá. Autoconhecimento, terapia, meditação, yoga, blá, 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 tudo isso pode te ajudar. Você deve investir em autoconhecimento. Você deve sim se rodear de pessoas que acreditam, que valorizam você, que te acolham no momento da sua dificuldade, né? Que resolvam conflitos com maturidade, que conversem sobre aquilo, né? Que te proporcionem se colocar nas suas relações diferentes, que acreditem que vocês consigam e possam. Você precisa disso. Beleza. A terceira coisa, você precisa agir. Não adianta agora eu vou ficar meditando e passando o dia pensando como eu sou boa. Não adianta. Não adianta você pensar o quanto você é boa se à noite você se desrespeita fazendo uma coisa que você não quer. Não adianta você ter boas intenções e ficar mentalizando flores e o céu e a transcendência, achando que a sua autoestima vai melhorar, se quando você chega no seu trabalho você passa o dia engolindo sapo. Não adianta. A autoestima vai nascer quando aparece uma coerência entre ações que são repetidas. Eu faço isso uma vez, 2, 3, 4, 5. Ações repetidas que provem para mim que eu me respeito. Se a autoestima fala do respeito próprio, toda vez que você se coloca numa situação que você está sendo desrespeitada, isso significa que você não está se respeitando. Então, se eu vou para um lugar que eu sei que aquilo me faz mal, e mesmo assim eu vou, sem avisar, sem comunicar, porque eu posso ficar super desconfortável para todo mundo ficar feliz, e eu faço isso, você se desrespeita. Na hora que vier a crise e vier o problema, você vai se culpar de que você deveria ter feito, e você não fez, você não fez. Para você melhorar a qualidade da sua relação com você, você precisa se respeitar. Quantas vezes? Várias vezes. E se respeitar em tudo. Se respeitar numa necessidade do seu corpo. Tem hora que você precisa dormir e você continua indo para balada, você está se desrespeitando. Olha, tem uma coisa que eu não faço, normalmente não faço, que é dormir à tarde.
Dormi muito à tarde na minha adolescência, era uma delícia dormir à tarde, mas começou a vida adulta. Isso não existia na minha vida, dormir à tarde. Imagina dormir à tarde, tanta coisa para fazer. E esses últimos dias eu tive umas semanas meio ruins, tava vindo sem dormir direito, fiquei uma semana e pouco sem dormir direito. Quando foi esse final de semana eu fui fazer um curso, e aí quando foi sábado eu cheguei do curso, tava cansada assim, cheguei na hora do almoço. Falei com a minha esposa, eu falei, olha, eu vou dormir. Ela olhou para mim e falou, tá bom, eu nunca vou dormir. Eu pensei, nem sei se eu vou conseguir. Mas eu tava sentindo que eu precisava daquilo. Deitei, dormi. Dormi 2 horas, acordei meio cansada, um pouco menos, mas um pouco menos cansada. Isso é você respeitar você. Você respeita você quando você respeita o seu corpo, que fala que ele tá com fome, que fala que ele tá cansado, que fala que ele precisa dormir. Isso é você fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Nas ações repetidas que eu tenho num cuidado comigo e num respeito comigo, eu começo a mudar minha autoestima. Não, peraí. Aí muitas vezes as relações abusivas que eu aceitava, aí eu começo a não aceitar mais. Não, por que você tá me tratando desse jeito? Eu não me trato assim, você vai me tratar? Como que você tá fazendo isso? Mudar a sua relação interna com você vai mudar a sua relação interna com o mundo. Mas para mudar a sua relação interna com você, vai mudar a sua relação, a maneira que você se coloca com o mundo no respeito a você. Para a gente curar dentro, precisa curar fora também. Desculpa, não é isso. Para a gente curar dentro, a gente precisa fazer fora. Não adianta você tirar a sua vida para meditar se você aceita as pessoas falarem com você de qualquer jeito. Não adianta você tirar a sua vida para meditar se quando alguém fica nervoso a pessoa pode te humilhar de cima a baixo e nem pede desculpa, porque porque ele tem dificuldade de pedir desculpa. No momento que você faz isso, você mantém a sua autoestima lá embaixo, ok? Então, você precisa autoconhecimento, você precisa de olhares gentis, você precisa agir, você precisa sair da inércia, que seja uma coisinha de cada vez, mas você precisa começar a se movimentar para que você haja, para respeitar quem você é. Quarta e última coisa para eu terminar, para não enrolar muito. A última coisa que você precisa fazer para você reconstruir a sua autoestima, você precisa aprender a se autovalidar. Poderia falar de autocompaixão, por exemplo. A crítica constante não dá certo, você não pode, você não é capaz, a vida é uma merda, você só escolhe coisa errada, olha aqui você de novo fazendo isso, você estragou as coisas, você sempre estraga as coisas, você não vai conseguir, você precisa dele, você sabe que sozinha você não dá conta. No momento que nós somos invadidos por esse monte de frases com emoções que vão vir, faz toda a diferença se você se trata com autocompaixão. Se você consegue fazer uma coisa que é uma autovalidação. Às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, normalmente as pessoas já geram uma resistência, papinho parece que de hipster abraça árvore. Porque numa sociedade que está mandando a gente produzir, desempenhar. Você falar que você tem valor só porque você existe é um negócio bem complicado se a gente for pensar. Parece que nos acolhermos em momentos de dificuldade, validarmos a nossa dor, o nosso sofrimento, né, nos tratarmos com um pouco mais de gentileza, as pessoas muitas vezes tratam como se isso fosse fraqueza. Você tá passando pano, você tá justificando, a pessoa tá querendo negar os erros dela. Não é nada disso. Porque, na verdade, a autovalidação é reconhecer, não é negar. É reconhecer que eu errei, é reconhecer que eu gostaria de ter feito diferente, mas naquela situação eu não consegui. A Adriana, de 10 anos atrás, não conseguiu agir diferente do que ela agiu naquele momento. É legitimar a minha experiência.
foi uma merda eu ter passado por essa situação de abuso, foi uma merda eu ter me visto numa situação que eu abusei de uma pessoa, né? É uma merda isso aqui ter acontecido, a minha vida ter me jogado para esse lugar nesse momento. Não queria ter passado por isso depois de 30 anos de casamento, tá vivenciando um divórcio que eu nem tenho certeza se eu deveria ter feito isso ou não. Isso é você legitimar. Aconteceu, tô sentindo uma série de coisas aqui que eu nem queria estar sentindo agora nesse momento. Mas eu não invalido. Eu reconheço, eu legitimo e eu não me trato, não me combato. Porque olha só, o que eu quero dizer com não me combato? Você erra ou termina um relacionamento, acontece alguma coisa, você começa a sofrer. Aí quando você começa a sofrer, você começa a achar que você tá exagerando, tá sofrendo demais. Ah, olha aqui de novo. Ah, tá chorando por conta disso. Que besteira você chorando por conta disso. Ah, desse jeito a gente não vai chegar em lugar nenhum mesmo não. No momento que nós queremos nos animar, nos criticando, a gente joga a gente mais para baixo. Como que você muda isso? Você precisa legitimar a sua dor e o seu sofrimento. Para ficar nele, não. A gente aceita a nossa dor e o nosso sofrimento para a partir desse momento que eu consigo olhar para essa emoção, viver essa emoção, sentir essa emoção, pensar, tá bom, e agora? E agora? Quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente tem processos de muita vitimização, e de maneira geral, as pessoas ficam, né? A gente tem essa sociedade infantil que continua procurando culpados. Ah, minha mãe me criticou. Foi uma merda. Foi, isso aí. A última vez que eu fui para Vitória, eu vou terminar te contando essa história. Eu e minha mãe, a gente tem muitas questões. Ela e com todos os meus irmãos. Minha mãe é uma pessoa muito difícil e cada um tem lá suas questões. Com a minha mãe, eu teve um período da minha vida que eu fiquei com muita raiva da minha mãe, principalmente no momento que ela me convidou a nunca mais entrar na casa dela. Eu estava na faculdade ainda quando esse convite chegou para mim. E a partir daquele momento, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Muita terapia, já falei da minha mãe em muitos momentos. E quando foi agora, no final do ano, eu estava lá. E a gente saiu, e a gente foi deixar ela em casa. E ela estava subindo as escadas, assim, com dificuldade. Ela está com baixa mobilidade no momento. Eu fiquei olhando para ela, assim, sem raiva, sabe? A terapia me ajudou a ultrapassar a fase da raiva. E olhando para ela, assim, com compaixão mesmo, né? Pensei, minha mãe não foi uma boa mãe. Ah, você teve uma mãe maravilhosa? Tive. Muitos problemas, não vamos entrar em detalhes aqui. Muitos traumas para tratar em terapia, muitos anos tratando trauma por causa da minha mãe. Eu fico olhando para minha mãe, pensando nos traumas, nas coisas que eu queria que tivesse sido diferente, que não foram. E fiquei olhando para ela, pensando em mim, pensando nos meus irmãos. Minha irmã estava junto, olhando para minha irmã, pensando no meu irmão. Falei, não foi o melhor. Ela deu o que ela conseguiu dar. E a grande questão é que aí eu pensei, todo mundo adulto, todo mundo tá dando conta da vida deles, né? Eu tô dando conta da minha vida, meus irmãos estão dando conta da vida deles. Então, entre erros e acertos, ela fez um bom trabalho. Todo mundo chegou vivo, funcional na sociedade, a meta dela era essa, ficou todo mundo funcional na sociedade. Olhei para ela e falei, minha mãe talvez não tenha me dado o que eu preciso. O problema é que a gente fica tão congelado no eu não recebi o que eu preciso, que agora eu, na minha vida adulta, eu não me dou o que eu preciso. Então, existe um monte de adultos aí que estão chorando e sofrendo muito porque os seus pais criticaram, porque os seus pais abusaram, porque os seus pais foram negligentes, X, Y, Z, e a minha autoestima é baixa, e eu não acredito em mim, e eu não acho que eu não consigo fazer nada. Tá bom, mas agora você tem 40 anos, você pode fazer alguma coisa. Agora você tem 30, agora você tem 50. Por que você continua sem fazer nada? Quer melhorar a sua autoestima? Quem precisa fazer alguma coisa agora é você. Muitos de nós, talvez a maioria, não crescemos com olhares gentis e cuidadosos. Crescemos com mães ansiosas, com pais alcoolistas, né, com mães borderlines, com mães narcisistas, com pais narcisistas. Não tivemos olhar gentil.
Só que o que a gente precisa aprender hoje, para a gente sair desse ciclo, para a gente melhorar a nossa autoestima, é que hoje, enquanto adulto, eu posso me dar isso. Eu preciso aprender a me dar isso. Eu preciso aprender a ter pessoas na minha vida que me olhem com olhares gentis. Eu preciso cultivar relações que me aceitem como eu sou, que sejam relações recíprocas. Eu preciso me dar o que faltou. Eu preciso me dar validação. Eu preciso me dar o acolhimento. Eu preciso ser o adulto que eu não tive. Sabe por quê? Porque nós somos adultos e nós precisamos de adultos cuidando da gente. Não sei você, mas eu sempre penso precisar pelo menos uns 10 para cuidar de mim. Porque olha só, a gente tem muita necessidade. E muitas vezes a gente nem consegue fazer isso porque a gente internamente se maltrata tanto que a gente não consegue nem se dar conta que agora eu posso me dar isso. Agora eu posso me acolher. Agora eu posso cuidar de mim. Para a gente mudar uma história de baixa autoestima, ela vai nascer quando a gente para de se abandonar. Quando a gente começa a cuidar da gente, quando a gente começa a cuidar da comida, do nosso sono, do nosso corpo, de um banho que a gente toma. Muitas vezes a gente abandona os cuidados pequenos, 1 hora na sua semana que você vai ler o livro que você gosta, né? Ou café com as suas amigas que você se diverte, ou videogame no final de semana, porque esse final de semana você quer desopilar. O não que você dá, porque não dá para assumir mais um compromisso essa semana para além dos que você já tem. Quando você faz isso e você se trata com respeito e você não se abandona, naturalmente você reconstrói a sua autoestima, ok? E é muito importante o que a gente pensa ao nosso próprio respeito, porque isso está pavimentando o nosso caminho. E aí eu quero terminar com uma frase do Henry Ford, que ele vai falar isso. Se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, de qualquer maneira você está certo, ok? Então, tem muito mais a ver com esse trato interno daquilo que a gente está caminhando para fazer do que efetivamente com os obstáculos que o mundo está impondo a nós, ok?